O Nicolas Ferreira é muito bom, isso não é um elogio. Assim como eu dizer que o Lula é um baita político, também não é um elogio. Quando eu falo desse tipo de coisa, ser bom nesse tipo de coisa que eles são, não é um elogio. Porém, né, é inegável o barulho que fez o vídeo do Nicolas Ferreira sobre a taxação do Pix, né? Ele soltou o vídeo aí ontem, eu acho que em menos de 24 horas tinha 100 milhões de visualizações. E depois, né, o governo aí revogou a parada, voltou atrás. E por que eu quero dizer que ele ser bom nisso, nesse lance da comunicação, não é um elogio? Porque, primeiro ponto, é a função dele, ele ganha muito bem pra isso. Ele ganha muito bem pra isso, ele só faz isso da vida. E no caso dele, realmente, ele sempre trabalhou com esse lance da produção de conteúdo, né? Pra quem não conhece, eu conheço, tem muita gente aí que tá idolatrando o Nicolas que não conhece ele de antes. Eu conheço ele já há muito tempo, antes até de ser vereador de Minas Gerais. Conheço, diga assim, na internet, de saber quem é, tá? Não de conhecer pessoalmente, não tem isso daí. Mas a questão é, ele é muito bom comunicador, ele sabe se comunicar, ele sabe colocar todos os pontos dele. Dito isso, é uma parada que a esquerda e a direita precisam entender e que me parece que a direita entendeu muito bem agora. A política é comunicação. Quer saber, quer entender o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, o Milei, o presidente da Argentina, ele é um presidente... Hoje eu descobri, hoje eu chamei ele de extrema direita e um amigo falou que não, ele não é extrema direita, ele é liberal. Eu falei, pô, mas não é meio que, né, mesmo barco ali? Me explicou ali, mas enfim, ele é tratado, inclusive pela direita, como um cara de direita, né? A não ser que eu esteja maluco, mas tudo que eu vi falando sobre o Milei até hoje foi como um cara de direita. Dito isso, colocado o Milei aqui na direita, toda parte da campanha dele foi feita por marqueteiros que já trabalharam com candidatos da esquerda do Brasil, por exemplo. Ele já teve ajuda de quem já trabalhou com a esquerda. Por quê? É muito fácil para o marqueteiro criar uma narrativa hoje. Exemplo rápido. O cara hoje, por exemplo, em 2018, trabalhou para o Bolsonaro. Criou todos os exemplos, tá? Não foi isso que aconteceu. Mas, por exemplo, um cara lá, um marqueteiro, vai lá, Bolsonaro contrata ele trabalha pro Bolsonaro, elege o Bolsonaro. 4 anos depois, ele ali sai quem vai pegar a campanha de quem, né? Os publicitários, as agências. E aí esse cara que trabalha pro Bolsonaro vai e trabalha pro Lula. A faca e o queijo na mão. Tá muito fácil pra ele. Ele já tem toda a narrativa que ele mesmo criou. Agora é só trabalhar contra a própria parada que ele criou. Então por isso que eu falo que política é comunicação. Quer um exemplo básico? Ano que vem, né, um marqueteiro do Lula, e se eu fosse um marqueteiro do Lula e chegasse, por exemplo, num debate, e aí o concorrente perguntasse, e a taxação, o PIX, não sei o que tem, o que eu usaria a favor? Eu simplesmente falaria, nós iríamos fazer, né, como o próprio Nicolas disse, né, que não tem a taxação, mas faríamos essa vista grossa, vamos chamar assim? Faríamos essa vista grossa, mas vimos que isso incomodou o povo. Então, como o nosso governo é muito maleável à vontade do povo, decidimos regredir. Achamos por bem regredir. Porque eu posso falar uma parada pra você? Hoje, o Nicolas Ferreira tá bombando, o vídeo dele tá bombando. Daqui a um ano, o pessoal vai lembrar, mas não vai ser um negócio assim, ó, de que já vem na mente. Então, o cara que vier depois e pode usar essa narrativa do Nicolas Ferreira a favor. O próprio Lula pode usar a favor, sim. Né? Dizer que o governo ouviu o povo quando não ouviu o povo nada, né? O governo simplesmente viu que tinha dado ruim pra ele, tava meio zoado, vamos voltar, né? Não é porque o povo... Não foi. Infelizmente, nenhum governo, seja Lula ou seja Bolsonaro, ouviu o povo, tá? Se você conhece algum governo no Brasil que ouviu o povo, parabéns, você morou num Brasil que não existiu, né? Porque isso é uma utopia aqui. O que eu quero dizer é que a política é essencialmente comunicação. Quando o Mano Brown falou lá atrás, lá num comício do PT, pro PT voltar pra base, o que ele queria dizer com isso? Volta a dialogar com o povo. Voltem a dialogar com o povo. O que o Nicolas Ferreira fez agora, sendo ou não, você sendo fã dele ou não, eu vou falar de minha maneira particular, eu não gosto dele nem um pouco, e tem muito menos a ver com política do que vocês imaginam, tem muito mais a ver com a parte cristã da parada. Mas independente disso, ele falou com o povo, ele soube onde tocar, independente da maneira que ele abordou. O que precisa ser feito pela esquerda, né? Faz a mesma coisa, fala com o povo, dialoga com o povo,
seja direto, né? Contrate influenciadores, trabalhe algum político para falar mais, para ser mais eloquente. Hoje a direita tem um trunfo no Nicolas, né? Ele é um cara que foi trabalhado nas mídias e, né, surgiu como político, então ele tem todo esse know-how, ele já tem isso. A esquerda não sei se tem, né? Eu acho que, por exemplo, a Erika Hilton é uma figura sim, uma figura que fala muito bem, que tem bons argumentos, tem uma baita dicção, mas a gente precisa lembrar que a gente ainda está num país extremamente preconceituoso. Então a Erika Hilton sendo travesti e negra, infelizmente as pessoas julgam sim, tanto pela cor da pele, a gente sabe, e pela orientação sexual também. Então é uma figura da esquerda que talvez teria dificuldade em dialogar com o povo no sentido da massa, né? Em massa, como o Nicolas Ferreira fez dessa vez, como o Lula fez a carreira inteira. Então, precisa entender esse jogo. Seja lá o lado que você for, tá? Esse vídeo aqui é para falar sobre como a política é uma parada fascinante na comunicação, sabe? Eu acho fascinante, de verdade. Eu acho fascinante como um cara consegue eleger um cara de direita e 4 anos depois um de esquerda, utilizando dos próprios subterfúgios, tá ligado? Dos próprios argumentos dele pra um lado, pro outro, sabe? Isso é uma coisa fascinante, não tem como você não achar isso quem trabalha com comunicação, eu acho muito da hora. Mas pesou, né, cara? Pesou muito o vídeo do Nicolas. O governo decidiu regredir, mas como eu disse, ano que vem, dependendo de como for a narrativa, ele consegue usar isso até a favor, sabe? Por exemplo, né, o Bolsonaro ele usa de carro-chefe esse lance da família, né? Família tradicional, não sei o que tem. O Bolsonaro, ele casou várias vezes, tem filhos em vários casamentos. Isso, pra quem cresceu na igreja, eu cresci na igreja. Quem era assim na igreja, meu parceiro, era totalmente descredibilizado. E por que o Bolsonaro foi abraçado pelos evangélicos? Porque a galera não tá nem aí. A galera quer ouvir aquilo que ela precisa ouvir naquele momento. Eu não ligo se ele casou um monte de vezes. Nesse momento ele tá me falando que é isso, que é exatamente isso que eu queria ouvir, então eu vou abraçar esse cara. Por isso que eu falo que ano que vem, nas eleições, dependendo como for, a esquerda pode usar a própria narrativa do Nicolas a favor. É importante lembrar que o Nicolas foi um dos caras que mais propagou que o Pix não seria taxado, né? Então ele reforçou uma parada que estava sendo dito. Mas, né, dito isso, o Nicolas Ferreira ainda... Deixa eu até confirmar a idade dele, né? Eu sei que ele não tem idade para ser presidente ainda. O Nicolas Ferreira tem 28 anos de idade. Com quantos anos pode ser presidente do Brasil? Pode ser presidente do Brasil maior de 35 anos. Então o Nicolas tem aí mais 7 anos, né? 7 anos pela frente. Então na próxima eleição 26 ele não pode, depois 30 ele não pode, e 2034 ele já poderia. E aí é muito doido que hoje você fala, putz, se esse moleque se candidatasse a presidente ele ia ganhar. Pode ser que lá quando ele puder as coisas tenham virado, ele tenha dado algum bote errado, né? Pode ter feito isso, a gente nunca sabe. Política é um jogo, a política é um jogo muito doido. Acho fascinante, mas eu acho que no final de tudo o grande problema é que quem se fode sempre somos nós, né? Agora o Nicolas tá em alta, daqui a pouco é o Lula, daqui a pouco eu não sei quem tem, e quem que fica sempre embaixo, vocês sabem muito bem.